Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Neemias capítulo 6, versículo 15. Apenas. Aleluia. Já já nós vamos cear e vamos retornar para as nossas casas com o coração alegre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem ficar sentados mesmo. Glória a Deus. Diz assim: acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias. Bendito seja o santo nome do Senhor. Meus queridos irmãos, esse texto aqui é por demais conhecido entre nós, o povo de Deus. Quem ainda não ouviu a história de Neemias? Neemias, que era copeiro do rei Artaxerxes. Ele que nasceu entre os cativos. E a história do cativeiro, ela começa lá atrás, na desobediência. Ela começa nos pecados que a nação de Israel comete diante de Deus. Como todos sabem, depois que Saul se tornou rei, a pedido do povo, que como os demais povos queriam um rei que dominasse sobre eles, Samuel se achou então traído, se achou desprezado. E ele vai e conversa com o Senhor. O Senhor diz: olha, atende por um pouco, atende eles, porque eles não te rejeitaram, rejeitaram a mim. Irmãos, é muito perigoso quando o povo escolhe fora da vontade de Deus. A melhor coisa que tem é buscarmos a Deus e pedirmos a sua direção e orientação, para saber se o que vamos fazer, se estamos fazendo, está de acordo com o que Deus quer, com a sua vontade. E a Bíblia diz que Deus permite, não é a vontade de Deus, mas Deus permite. Logo Saul então se torna rei de Israel, para resumir a história. Mas todos sabem que Saul, ele se desviou. O Espírito de Deus saiu de Saul. E agora Deus escolhe um novo rei para Israel. E esse rei vai se chamar Davi. Está lá no campo cuidando das ovelhas. O Senhor diz a Samuel: vai até Belém, até a casa de Jessé, porque lá eu tenho escolhido um para governar sobre Israel. E a Bíblia diz que Samuel vai. Samuel era profeta de Deus, homem de Deus. Mas quando ele chega, ele se depara com Eliabe e diz: com certeza este é o homem que Deus escolheu. Deus disse: Samuel, não é este. Porque o homem vê a aparência, mas Deus, ele olha para o que está no coração do homem. Irmãos, de Deus que julga todas as coisas, ele conhece os nossos corações. E Deus age não pelo que ele vê no nosso exterior, mas o que ele vê dentro de cada coração. Ele conhece as nossas intenções. O salmista diz, irmãos, que o Senhor nos sonda e nos conhece. A gente não pode esconder nada de Deus. A própria Bíblia diz que não há nada encoberto que não venha a ser revelado. E a Bíblia diz, irmãos, que Samuel então passa os filhos de Jessé, todos os 7, e está lá Davi no campo. E quando Davi chega, depois que Samuel pede que ele esteja presente na hora da refeição, então o Senhor disse: pode ungir que este é o homem. E a melhor coisa que tem é quando diz: faça isso, faça aquilo. A melhor coisa que tem, meus queridos irmãos, para a vida do cristão é quando Deus está no negócio, é quando Deus está na coisa, é quando a mão dele está guiando. E a Bíblia diz que Davi então reina 40 anos como Saul. E depois disso, não vamos contar a biografia de Davi agora, nem o que ele fez, deixou de fazer, seu pecado, como foi restaurado. Mas a Bíblia diz que logo Salomão, ele então assume o trono.
Davi havia juntado muito material para construir o templo do Senhor. E a Bíblia diz que Deus impediu que Davi fizesse isso porque ele era um homem de guerra, um homem de sangue. E o Senhor disse: olha, o teu filho, aquele que vai te suceder, ele vai construir a minha casa. Então Salomão constrói. E aquele famoso texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versos 14 em diante, onde a glória do Senhor se manifesta naquele lugar. E o Senhor diz, irmãos, que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter nos seus vossos caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A Bíblia diz, irmãos, que o Senhor ainda diz: os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Então observe bem que nós vemos a trajetória de Israel, mas Salomão começa a fazer algumas coisas erradas. Eu até hoje não compreendo e não consigo entrar na minha cabeça como ele tinha 1000 mulheres. Delas que eram concubinas, e entre concubinas e esposas somavam 1000. E Salomão chegou a falar algumas coisas no livro de Eclesiastes que parecia um paradoxo, parece que ele estava desviado, falando coisas racionais, materiais, coisas que duvidavam da própria pessoa de Deus, da própria criação. E Salomão, ele vai morrer, meus irmãos. Mas Salomão fica com medo de Deus, porque Deus dá uma imprensa nele e diz assim: olha, eu vou trazer algo sobre Israel que não é bom. E Salomão fica então com medo e vai a Deus. E Deus diz: não, aquele que vier depois de ti. Então nasce Roboão. Roboão, filho de Salomão. E a Bíblia diz que ele ascende ao trono. E quando ele ascende ao trono, vem Jeroboão, que havia fugido por causa de Salomão. E a Bíblia diz que Jeroboão chega a ele e diz assim: alivia o serviço do povo, alivia as cargas, cobra menos impostos. E ele foi e tomou conselho com os conselheiros do rei, do seu pai, que aconselharam: faz o que o povo quer. Atenta para o que o povo está dizendo. Mas Salomão vai aonde os jovens que cresceram junto com ele. Eles disseram, como alguém diz lá no sertão: arrocha o nó, aperta mais o parafuso, oprime mais. E assim sucedeu, irmãos. Porque a pior coisa que tem é você ir na pessoa errada. É você ir numa pessoa que está desprovida de Deus, de espiritualidade, de direção de Deus, de sabedoria de Deus. E quando isto acontece, a Bíblia diz que quando um cego e outro cego, o que vai acontecer? Os dois vão cair numa cova. Então, quando Roboão vai até os jovens, ele está tirando um conselho que poderia lhe trazer um reinado próspero e frutífero. E passa a ter problemas, porque a Bíblia diz que naquele momento o reino se divide em reino do sul e reino do norte. 10 nações para um lado, 10 para o outro. Irmãos, e o reino do norte teve cerca de 19 reis. Todos os reis foram reis maus, nenhum bom. O reino do sul, constituído de Judá e Benjamim, teve 20 reis. Deles alguns bons, como foi o caso de Asa, Josafá, Josias e também Ezequias. E foram reis considerados bons, porque lá se dizia: e ele fez conforme Davi. Já os outros ele fez contrário ao que Davi. Então, meus irmãos, isto estava enchendo a medida de Deus, mas Deus é longânimo. E a Bíblia diz que Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da salvação. Irmão, Deus não quer castigar ninguém. Deus não quer mandar ninguém para o inferno, muito pelo contrário. O desejo do nosso bom Deus é levar todos para o céu. Eu e você, você e eu. Louvado seja o nome do Senhor. Para isso Jesus morreu. Jesus não morreu para ser um super-homem da vida, um Batman da vida, um The Flash da vida. Jesus morreu para ser o salvador da humanidade, uma vez que a humanidade estava perdida e destinada ao sofrimento eterno. Oh, glória. E aí, meus queridos irmãos, em 722,
o reino do norte é levado para o cativeiro pelos assírios. Em 605, o reino de Judá é levado para o cativeiro por Babilônia, Nabucodonosor II. E a Bíblia diz que na primeira investida vai alguns nobres, entre eles está Daniel, está Ananias, Misael e Azarias, conhecido depois como Sadraque, Mesaque e Abdenego. E a Bíblia diz, irmãos, que eles são levados lá por volta de 585, no último ataque de Nabucodonosor, a cidade é destruída, o templo é destruído, e o povo é levado cativo para a Babilônia, se cumprindo o que diz Jeremias capítulo 25, que o povo, ele estaria indo para o cativeiro e passaria 70 anos no cativeiro, como passaram. Mas, irmãos, é em meio a isto que entra a história de Neemias. 50 anos depois que eles foram levados para o cativeiro, o rei Ciro, que já havia conquistado a Babilônia, diz que ele promulga um edito e manda com que parte do povo que está no cativeiro volte para construir o templo em Jerusalém, e volta a Zorobabel com uma boa parte de israelitas. 60 anos depois, então Esdras, que era um escriba, um professor da lei, leva mais uma comitiva com ele, para que ele pudesse pôr em ordem o povo mediante a lei de Deus. Mas o povo continuava desobediente, irmãos. O templo estava construído, a lei estava sendo trazida ao povo por Esdras, mas a presença de Deus não estava na casa. Deus não estava lá, irmãos. Nem tudo que parece é. Nem tudo que se diz que é Deus. E Deus não estava lá. O povo estava sofrendo em desespero. Aí é nesse íntere, porque Esdras é mandado por Artaxerxes, e eles vivem no mesmo período, irmãos. Esdras e Neemias eram um livro só, depois eles foram divididos no século IV depois de Cristo. E então Neemias vai. E Neemias vai depois de receber uma notícia. O seu irmão Anani chega e diz assim, ele pergunta como é que está os nossos parentes, como é que está o povo. O povo está sofrendo, passando fome, os muros estão caídos, há muitas brechas. E a Bíblia diz, irmãos, que naquele momento Neemias, ele chora. Naquele momento ele se lamenta, porque quando você vê, irmãos, alguém mexendo nas coisas de Deus, em alguém que serve a Deus, a tendência é alguém que é crente também é chorar, é orar, é interceder. Não é fazer oposição, é interceder, é orar, é buscar a Deus. E a Bíblia diz que nesse ínter, está no capítulo 1, a Bíblia diz que Neemias ele vai jejuar e vai orar. Aqui está a primeira lição que nós aprendemos da vida de alguém que está passando por dadas situações. A igreja, o povo de Deus, é ir para a presença do Senhor com jejum e oração. Porque o próprio Senhor Jesus disse que há coisas que só saem com jejum e oração. Glória a Deus. Aleluia. E ele então, irmãos, era copeiro do rei. E ele tinha uma função importante. Era alguém de destaque. Porque se alguém quisesse matar o rei envenenado, era ele que tomava primeiro, morria primeiro. Então ele era uma pessoa que resguardava a vida do rei. Tinha influência, proximidade com o rei. Eu perguntaria, você tem proximidade com o rei dos reis? Aleluia. Como é que está a sua vida espiritual? Como é que está a sua vida com Deus? Você está próximo ou está distante? Você está perto ou está longe? Você está buscando ou deixando de buscar? Você tem graça ou não tem graça? Você tem poder ou não tem poder? Você tem o Espírito Santo ou não tem o Espírito Santo? Irmãos, eu sinto a presença de Deus neste lugar. Eu sinto a graça de Deus neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E ele está triste. Não é porque você é crente que você não vai chorar, irmão. Não é porque você é crente que você não vai ficar triste, não. Que você não vai sentir o impacto das circunstâncias que advêm até você. Não existe super crente.
Não existe de forma alguma alguém que não sinta nada. Eu não, comigo eu vou passar por cima de Satanás, comigo eu vou levar na frente de coisa nenhuma. Eu já disse algumas vezes aqui que tinha um rapaz que congregava comigo no campo que eu fui pastor presidente, lá no Maranhão, no interior do Maranhão, que de quando em vez eu estava reconciliando ele. E ele dizia: pastor, agora eu estou cheio da graça, eu estou cheio do poder. Se Satanás ficar na frente, eu passo por cima. Daqui a pouquinho Satanás passava por cima dele. E ele estava ali orando por ele novamente, para se reconciliar. Isso eu fiz por várias vezes. Então, irmãos, nós vivemos debaixo da graça de Deus. Aleluia. Ah, se não for a misericórdia do Senhor, como diz o salmista, já há muito, mas teríamos sido engolidos vivos. O diabo tem ódio de você, o diabo tem ódio desta igreja, o diabo tem ódio desse ministério, mas tem um recado para o diabo e para aqueles que o seguem. O dono desta obra é o Senhor Jesus. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, quando o rei vê que Neemias está triste, o rei vai entrar em ação. Porque, irmãos, Deus conhece os seus filhos. E sabe quando o filho faz uma manhãzinha? Olha, quem é pai sabe disso. O menino tá lá, faz uma manhã, o pai e a mãe se derretem todinho. Dá bombom, dá chocolate, dá tudo. Lá ele está aprendendo isso agora. Nicolas está para aprender. O Ezequiel está aprendendo. Ainda tem mais gente aí na fila, viu, irmão? Vai orando para Deus abençoar. Vai orando. E aí, meus irmãos, quando Deus vê Neemias naquela situação, ele orando e chorando, o Senhor então estende a mão. E aí o rei olha para Neemias: tem alguma coisa errada com você. Você é uma pessoa alegre. Você é uma pessoa do reteté. Você é uma pessoa que não tem momento que a gente não te vê alegre. Não tem crente que é assim, irmãos. A todo momento você olha para ele e diz assim: esse irmão não tem problema. Esse irmão é imune às dificuldades. Esse irmão é imune a qualquer dificuldade, a qualquer adversidade. Mas não é isto não, irmãos. É porque quando a graça de Deus, glória a Deus, aleluia, está na vida da gente, sabe, ele vai andando, ele vai indo. Ainda que a tribulação vai junto, mas ele vai indo. Ele vai avançando, ele vai indo em frente, porque o Senhor está com ele nesta caminhada. O barco está para lá e para cá, mas o Senhor se levanta e diz: acalma-te mar, acalma-te vento, e tudo se faz bonança. Deus está entrando em ação. Eu não sei se você recebe, mas Deus está trabalhando. Eu não sei se você recebe, mas Deus já está agindo. E a Bíblia diz: operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir. Oh, aleluia. Oh, glória. E aí, irmãos, o rei vê Neemias e pergunta: é porque o meu povo está assim, assado, cozido, grelhado, mal passado, bem passado, está desse jeito. E a Bíblia diz que ele orou ao Senhor para falar com o rei. E o rei disse assim: ele pediu para o rei para que ele fosse até a sua terra para reconstruir os muros. Irmãos, Deus é aquele que abre portas. Glória a Deus. Lá no Apocalipse diz que a porta que o Senhor abre. Então não adianta, irmãos. Não adianta se levantar. Não adianta, porque a porta que o Senhor abriu, ninguém pode fechar. A coisa pode assim balançar. Ela pode balançar. Mas quando está para sucumbir, Pedro está afundando. O Senhor toma Pedro pela mão, carrega ele nos braços e coloca ele dentro do barco. Glória a Deus. Há momentos que eu e você estamos desse jeito. Não temos mais forças de caminhar. Parece que os milagres, irmãos, não acontecem mais. A gente olha para um lado e para o outro: e cadê? Onde está? Onde eu vou? O que eu vou fazer? E aí Deus chega no momento e na hora certa, com a vitória, com a bênção. Aleluia. E aí, irmãos, ele vai. E o
mandei dar cartas para ele. Porque a melhor coisa que tem é você ir da forma certa. Não é você querer ir porque você acha que você é, porque você acha que você pode, sem a aprovação do rei, sem a aprovação do Senhor, sem a direção. Você quer competir, você quer fazer, você quer ir, mas isso é de você, não vem de Deus. Mas ele foi lá e pegou cartas e foi. E a Bíblia diz que ele foi passando, levando madeira para construir as portas que estavam queimadas, os muros que estavam derrubados. E quando ele chega lá, ele vê uma situação caótica. E a segunda coisa que ele faz, nós temos que aprender. Ele vai dar uma volta nos muros para ver como é que estão as coisas. Irmão, não entre logo de primeira. Não entre, não vá nessa. Observe primeiro. Veja como que estão as coisas. Analise. E a Bíblia diz que ele não falou para ninguém. Ele não disse nada para ninguém. Que ele havia feito uma pesquisa, que ele havia ido pelos muros para ver como é que estavam as portas A, porta B, porta C, porta D. E quando ele volta, ele se direciona a como eu vou me direcionar para os irmãos e diz assim: vamos reconstruir o muro. Meu Deus. Nossa, uma palavra profética. Eu estou falando da igreja AD, família em Cristo. Vamos reconstruir o muro. O irmão, a irmã está disposta a reconstruir o muro que está caído. Tem brechas. E onde tem brecha, o inimigo pode entrar. Naqueles dias, uma muralha representava força, dignidade para os impérios que lá estavam. Quando os muros estavam caídos, era desprezo. Irmãos, quantas vezes o diabo não quis nos lançar no chão, nos humilhar, nos desprezar, nos caluniar, nos difamar. Isso acontece porque Deus tem uma grande obra na minha e na sua vida. Árvore sem fruto não leva pedradas. Então te prepare, porque eu falei lá no começo: bem-vindo às lutas, bem-vindo às dificuldades, bem-vindo às tribulações, mas não te preocupa não. Nós temos um escudo, nós temos uma proteção, nós temos um Todo-Poderoso. É Ele que nos guarda, é Ele que nos protege, é Ele que nos dá força para avançarmos a nossa carreira. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, eles começam a reconstruir. Logo os opositores chegam lá. Irmãos, e nós observamos aqui que duas coisas aconteceram para que o trabalho não avançasse. Primeiro, oposição. Toda vez que Deus te levantar para fazer uma obra, haverá opositores. Se Deus tem um propósito, uma missão a cumprir através de sua vida, se levantarão opositores. É verdade. Você sabe o que significa opositor? Não é só quem é contrário, não. Se você for ver no dicionário, tanto bíblico como da língua portuguesa, vai dizer que é alguém que faz de tudo para você não alcançar o objetivo, faz de tudo para você ser derrubado. Então isto é oposição. Não é só simplesmente eu não concordo, mas além de não concordar, é você trabalhar para que as coisas pioram. Irmãos, e tem gente que entra nisso como a gente lá no Brasil, entra de gaiato. Mas o mesmo fruto que aquele que plantou vai colher, o que entrou de gaiato também vai colher. Porque a lei da semeadura é: não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isto também se fará. Gálatas 6 e 7. E começa a oposição, mas eles estão num firme propósito. Reconstruir a muralha, as muralhas da casa de Deus. A obra de Deus, ela deve continuar, ela deve prosperar, ela deve frutificar. E agora, meus queridos irmãos, a Bíblia diz que não somente eles se opõem, mas Sambalate, Tobias e Gesem, eles então vêm com um exército. Porque, irmãos, nessas horas tem crente que é desavisado, e tem muita gente também que acaba se unindo e pensando que está indo para o lado certo. Se une com a oposição, se une com o inimigo e achando que está indo e está fazendo a coisa certa. Irmão, tome cuidado. Por isso que às vezes as pessoas, e tantas pessoas, nunca saem da prova.
E às vezes pergunta é provação. Não, é desobediência. Não, é insubmissão. Não, é pecado. Porque, irmãos, eu não acredito que uma pessoa que é crente, servo de Deus, ele vai passar a vida toda mendigando, pedindo, se humilhando para outros que não sejam diante de Deus. Tem coisa errada aí. Porque a nossa vida é de luta, mas é de vitória também. A gente tem vitória, mas tem luta, mas tem bonança. Glória a Deus. Agora, 24 horas, 365 dias, na prova, na dificuldade, tem coisa errada aí, meus irmãos. Ou então porque Deus quer te dar uma lição. Ou então porque Deus quer que você aprenda alguma coisa para ir para a presença dEle. Glória a Deus. E a terceira coisa, irmãos, essa é a pior de todas, que eles fazem é começar a falar falatórios que se foi disseminado entre o povo. Olha, vocês estão em desobediência. Esse Neemias aí está fazendo vocês se levantar contra o rei, para vocês se insurgirem contra o rei. Olha, vocês não vão se dar bem, vocês vão fracassar, vocês não vão em frente. Irmãos, tem gente que é a língua do cão, não é outra coisa não. A língua não para, quieta dentro da boca. Tiago capítulo 3 diz que a língua é um pequeno membro, mas que pode lançar o corpo todo no inferno. A Bíblia diz que é como um pequeno leme que pode lançar um navio diante de uma rocha. Então os falatórios, irmãos, cuidado, antes de você pegar e repassar, saiba da veracidade. Ore ao Senhor, porque esta é uma atitude de um crente salvo, que tem Jesus na sua vida. Porque nem todo que aparenta ser é o que é. Porque Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Tome cuidado, meu irmão. Abra sua boca para abençoar, para falar de Jesus, para falar do amor de Deus. Se alguém chegar diante de você falando algo que vai prejudicar a igreja, diga assim: meu irmão, primeiro nós vamos orar. Tiremos uma semana de jejum e oração. Duvido, meus queridos irmãos, porque quando Satanás vem, ele vem para matar, roubar e destruir.